Então, essas características, tanto de semelhanças quanto diferenças, elas são importantes para a gente entender esses grupos nativos que habitavam o nosso país. É importante falar também para vocês que não tem como nós estudarmos todos esses grupos, praticamente impossível, né? São inúmeros grupos diferentes entre si, características semelhantes, mas que os diferenciavam. Então, a gente fala das características principais e principalmente o respeito à questão indígena, né? Principalmente o respeito à questão ligada a essas diferenças culturais, ao respeito à cultura que era diferente. O europeu vai dizer que o indígena não quer trabalhar, que o indígena, mas é porque a cultura indígena ela é diferente da cultura europeia, tá? Lembrando que ninguém quer ser escravo de ninguém e houve por parte dos portugueses uma grande exploração aos grupos indígenas. Muito bem. Depois de uma breve explanação na aula passada, a gente vai para a atividade propriamente dita, né? Que era a página 54, que a gente não tinha, que a gente não fez, né? E a prof quer fazer junto com vocês. Beleza. Ó, a número 1 fala que é para elaborar um texto com as seguintes expressões, né? Índios, lembra que eu falei para vocês que a gente não usa, né? Porque índios... foi quando houve a pseudo-descoberta do continente americano, ou seja, não por Pedro Álvares Cabral, mas sim por quem que chegou aqui na América. Qual é o nome? Quem que lembra? Cristóvão Colombo. Isso, Iago, muito bem. Cristóvão Colombo, né? Então morreu achando que tinha chegado nas Índias, né? Mas na verdade chegou na América. E lembrem que nem foi homenageado, né? Quem foi homenageado foi o Américo Vespúcio. Na verdade foi o Cristóvão Colombo que chegou, mas o homenageado foi o Américo Vespúcio, porque comprovou que aqui não era a Índia, mas sim um novo continente. Eu sou guia para ir e voltar. Isso. Tanto trabalho. Sim. Olha só, vamos lá. Olha só, vamos lá, então. Então, índios, como eu falei para vocês, certo? Tem essa denominação por conta da chegada do Cristóvão Colombo. Aí fala troncos linguísticos, tupiniquim e agricultura. Havia inúmeros troncos linguísticos aqui no Brasil, ou seja, inúmeras línguas. Existem estudos que falam que havia mais de 200 línguas diferentes aqui no nosso país, ligado à questão indígena. Então, cada tronco linguístico é um aspecto cultural que eram diferentes. Tupiniquins eram os que foram primeiramente encontrados pelos europeus, e a agricultura que está presente em toda a cultura indígena, certo? Algumas mais e outras menos. Nós vamos ter grupos que vão ser muito mais caçadores, coletores e pescadores, que são os seminômades, tá? E vão ter grupos muito mais agricultores, ou seja, grupos que são sedentários. Então, dentro da cultura indígena, a gente vai perceber grupos que eram nômades, grupos que eram seminômades e grupos que eram totalmente sedentários, certo? O sedentarismo está totalmente relacionado com o processo agrícola. A gente estudou isso lá no 6º ano, que a descoberta da agricultura, do cultivo da terra, faz com que o homem deixe de ser sedentário, deixe de ser nômade para se tornar sedentário, para ter um lugar fixo de moradia, tá? E a número 2 é para relacionar cerâmicas, instrumentos musicais, máscaras e pinturas corporais. Letra A, cerâmica. Aí lá, ó, sua produção é um indicativo de desenvolvimento agrícola do grupo. A cerâmica só surge depois da agricultura. Antes da agricultura não tem cerâmica. Gente, realiza. O cara vai fazer um pote de cerâmica para deixar em casa. Para deixar onde? Se eu sou nômade, vou carregar a cerâmica nas costas. Vai cair, quebrou, esfacelou, acabou. Não. Então, assim, ó, o processo da utilização da cerâmica, ou seja, eu pegar a argila, para eles fazerem os potes de cerâmica, eles faziam manualmente. Pegavam a argila, faziam como se fossem rolinhos, assim, sabe?
E aí eu colocando um rolinho em cima do outro, depois eles iam apertando, secavam, né, queimavam ali, faziam uma fogueira, colocavam. Por isso que ela não tem a mesma coloração. A cerâmica indígena é diferente da cerâmica industrial. A cerâmica industrial vai no forno e fica toda da mesma cor, é uniforme, né? A cerâmica indígena não, porque eles faziam o cozimento dela nas fogueiras. Então, ficava mais moreninha de um lado, mais clarinha do outro, né? Faziam os desenhos, pintavam, enfim. Então, a cerâmica só surge quando o homem deixa de ser nômade para se tornar sedentário com a prática agrícola. Aí eu tenho um lugar fixo de moradia. Se eu tenho um lugar fixo de moradia, eu vou, então, a partir de agora, produzir cerâmica. Porque agora eu vou ter um lugar fixo, eu vou guardar as coisas, vou guardar, né, a questão dos alimentos e tudo mais. Instrumentos musicais. B. Em sua produção, eram usados cascos de tartaruga, ossos e madeira. Certo? O que eu encontro de instrumentos musicais hoje ainda? Se for restos de cascos de tartarugas, dá para encontrar os vestígios, e ossos também. O que é de madeira não resiste ao tempo. Então, se encontra pouquíssimos objetos de madeira, porque a madeira não resiste ao tempo. Então, não se encontra esses vestígios. Certo? As máscaras C tinham a função mágica em caçadas e rituais. Então, as máscaras eram muito utilizadas para fazerem as caçadas, para fazerem os rituais, certo? É uma questão cultural daí, né? Pinturas corporais. As tintas usadas eram feitas com urucum e gerimum. Gente, é a partir dessas pinturas corporais que os portugueses descobrem o vermelho, que os portugueses descobrem o pau-brasil. Então, quando os portugueses olham para os indígenas, é tudo, eles usam muito vermelho. E o vermelho era símbolo de poder na Europa. Os caras atravessavam o oceano e lá para o Oriente, atrás de um molusco chamado murex, para encontrar esse pigmento vermelho. Agora, é menos da metade do tempo, quer dizer, é muito mais próximo, gente. Realiza, eu atravesso o Oceano Atlântico no Brasil, eu tenho que usar contornar toda a África para chegar lá no Oriente, atrás de um molusco. A madeira, ali, o cerne, dá muito mais coloração. O vermelho vai se popularizar. A burguesia também vai usar vermelho. Os burgueses vão se sentir poderosos, a coloração vermelha se populariza, certo? E é um dos objetivos muito grandes da exploração do pau-brasil depois, né? Certo? Então ficou a ordem da número 2. B, C, D e A, certo? B, C, D e A. Ficou a ordem. Número 3. Muitos registros sobre o modo de vida dos indígenas foram feitos por europeus que chegaram às terras brasileiras no século XV e passaram a colonizá-las no início do século XVI. Segundo esses europeus, os indígenas encontravam-se atrasados em seu desenvolvimento e viviam como bárbaros, principalmente por causa da realização de rituais antropofágicos. Explica o significado desses rituais na cultura indígena. Então, lembrem que o europeu tem um conceito chamado eurocentrismo. Europeu no centro de tudo. Nós somos os bons, nós somos os melhores, nós somos os tais, nós somos os superiores, vocês são selvagens, não se vestem, bárbaros, né? Tem rituais que a gente não aceita, porque nós já somos cristãos. Então, gente, que eles realizaram uma missa aqui no Brasil, colocaram uma cruz que o indígena nem sabia por que aquela cruz estava ali, porque nem sabia qual é a história. Botaram a cruz, fizeram os indígenas todos de joelho, fizeram uma missa em latim, imagina só, o indígena não entendeu patavinas o que estava sendo falado, né? Para cristianizar os indígenas, porque eles eram selvagens, né? E aí é que fala para explicar o ritual antropofágico. Então, lembrem, é um ritual. Então, o que era a antropofagia? Era um ritual feito por
indígenas, onde acreditava-se que o adquiria a força, a coragem, a ética, tudo de bom do outro indivíduo, certo? Então eram grupos que eram rivais e que se eu como a carne humana, um pedacinho da carninha do Joaquim, um pedacinho da carninha da Manuela, um pedacinho da carninha da Isa, do Francisco, da Rebeca, da Lívia, do João, do Vitor, da Letícia, do Gabriel, eu adquiro o que é bom deles. Ou seja, sua força, sua coragem, sua perseverança. Então, por isso que é um ritual. Não era simplesmente comer carne humana, certo? Então, é um ritual importante que só se fazia após um conflito para que eu adquira a força daquele meu adversário que eu venci. Entenderam, gente? Ficou claro? Falem para mim. Isa entendeu, Francisco entendeu, Rebeca entendeu, Lívia entendeu, João entendeu, Iago entendeu, Manu entendeu, Barcelos entendeu, Letícia entendeu, Gabriel, Ana, Júlia, só quem botou para mim um sinal que entendeu foi o João. Já comigo, né? Sim. Sim, então tudo bem. Sim. Agora sim, a Lívia, o Francisco botaram o sinalzinho assim de positivo para mim. Senão eu fico aqui falando, pensei, será que eles entenderam? Será que eles não entenderam? Bem. E 4, a nossa última aqui. Oi, Barcelos! Desapareceu? Não, Eu fiquei no vácuo. Eu fui dar uma evasão. Olha. Vamos lá. Aí o número 4 fala assim: leia o texto a seguir, trecho de uma carta escrita pelo padre jesuíta João Azipilcueta Navarro, em 1551. Olha o que o padre diz. Este mal de comerem-se uns aos outros anda muito danado entre eles. E tanto é que há poucos dias falaram a um ou dois que tinham a engordar. Para isso se queriam que os resgatassem, e eles diziam que não o vendessem, porque cumpria a sua honra passar por tal morte, como valentes capitães. Eles não comem uns aos outros, senão por vingança. É o padre falando do ritual deles, certo? De acordo com o texto, ou seja, de acordo com a visão do padre. Viu que o padre fala ali, eles não comem uns aos outros, senão por vingança. É claro, porque é uma questão assim, de disputa entre eles, né? Os indígenas alimentavam-se de carne humana? Não, né, gente? Eles não se alimentam de carne humana. Viu que ele fala ali, né? É uma questão da honra, ligada a um ritual. Então, é falsa primeiro. Os indígenas capturados para os rituais antropofágicos procuravam fugir? Também não, porque era uma honra. Olha o que ele fala ali, porque cumpria a sua honra passar por tal morte. Afinal de contas, eles me respeitam. Afinal de contas, eles querem me matar porque eu sou respeitado, porque eu sou um guerreiro. Eles querem adquirir a minha força. Então, tem uma questão aí muito ligada à questão de ser honrado mesmo, sabe? Tá. Próximo. A antropofagia era praticada apenas por vingança entre os indígenas. O padre fala que sim, né? Que é uma vingança. Eles não comem uns aos outros, senão por vingança. Ou seja, porque ele é um rival, né? O padre interpreta dessa maneira. Então, verdadeiro. Que é de acordo com o texto, né? O guerreiro capturado considerava que perderia a honra se fugisse do ritual antropofágico? Sim. Com certeza. Então, se eu fugir, eu não vou morrer de forma digna e honrada. Certo? Beleza, gente. Fala, Iago. Prof, o português aí também matava alguns indígenas com arma de fogo. E o padre, tinha padre que ficava na frente do indígena para não querer matar o indígena? Iago, na história a gente vai ver
alguns registros assim bem interessantes. Nós vamos ver, sim, registros de padres jesuítas que vão defender, tá? Que vão ter as missões jesuíticas. No Rio Grande do Sul tem, tá? Para quem já foi para o Rio Grande do Sul, quem já visitou as missões jesuíticas, é bem interessante, vale muito a pena. É um passeio muito legal pela história. Então, havia missões jesuíticas em que protegiam os indígenas. O que era uma missão jesuítica? Era uma grande construção que era comandada pelos padres e que os indígenas ficavam lá, aprendiam português, aprendiam a se vestir, aprendiam a cultura portuguesa, a tocar músicas, enfim, né? Perdiam o seu aspecto cultural, obviamente, mas havia missões jesuíticas que protegiam esses nativos para não serem explorados e mortos. Mas também haviam missões jesuíticas que, ao invés de proteger esses indígenas, meio que era um comércio, assim. Então, quando o europeu precisava de alguns indígenas para explorar, enfim, para trabalho, buscava nessas missões jesuíticas. Então, nós vamos ter missões jesuíticas de proteção e missões jesuíticas que não protegiam os grupos nativos. Mais uma grande parcela delas, eles perdiam sua cultura, né? Porque lá dentro dessas missões o objetivo era aprender o cristianismo, ser cristianizado, mas houveram muitas, sim, de defesa dos grupos nativos, dos grupos indígenas. Tá? Pessoal, alguma pergunta? A prof vai colocar lá no grupo agora todas as atividades do bimestre para vocês conferirem se fizeram todas e vou reagendar as trilhas, correto? Vocês vão poder fazer as trilhas até sexta-feira. Beleza? Certo? Ó. Todas as trilhas a gente já fez ou vai ter alguma? Tu já fez tudo, né, Iago? Porque tu sempre faz na data, então não te preocupa, é para quem não fez. É para quem o Joaquim também sempre faz tudo, então vocês não se preocupem, é só para quem não fez, que a prof está oportunizando até sexta, porque daí a gente vai lançar notas, essas coisas assim, para refazer. Quem já fez, já está feito. Certo, gente? Só para quem não fez ainda. Tá? Ó. Beijinho para vocês. Tchau, prof. Gente.